Gente, uma situação desesperadora em que a pessoa sente tortura, falta de ar, taquicardia, medo, suor, frio, mas há outros sintomas também. Toda essa tensão, se acontecer com frequência, pode ser diagnosticada como síndrome do pânico. E quem vai nos ajudar a entender e superar esse transtorno é o professor da UFES e neurocientista Luiz Schemberg. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Doutor, às vezes a impressão que a gente tem é que a síndrome do pânico tem crescido. Ou então, na verdade, as pessoas estão se dando conta, né, do que é essa doença de um tempo para cá. Mas, na verdade, o que causa a síndrome do pânico? Existe um perfil aí, já com uma predisposição para ter a síndrome do pânico? Boa tarde. A síndrome do pânico, ela é um ataque muito intenso, agudo, quer dizer, rápido, de ansiedade, né? Então, você pode ter, basicamente, dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade que é chamada de generalizada, porque ela ocorre o tempo todo, é quando as pessoas falam que são nervosas, estão sempre muito preocupadas, né? Eu sou ansioso, né? E a outra, quando aparecem esses ataques muito agudos, a pessoa sente falta de ar, respiração irregular, ofegante e palpitações, uma série de sintomas corporais, né? E isso configura um quadro de ataque de pânico exatamente porque não existe nenhum estímulo externo associado claramente a esses ataques de ansiedade. Para provocar, né? Com tal surge assim como intensidade. um raio no céu azul, né? Ninguém esperava, isso acontece, né? Isso pode ocorrer normalmente com qualquer pessoa ao longo da vida uma ou outra vez, né? Mas se o indivíduo tem isso com uma determinada frequência, né? Isso começa a prejudicar o seu desempenho social, familiar, profissional, então configura um quadro chamado de síndrome do pânico, no qual os ataques de pânico são é o sintoma principal, o ataque do pânico, e aí ele deve procurar um tratamento específico. Agora, doutor, o senhor trouxe, por sinal, um crânio. Eu queria que o senhor mostrasse, quando a pessoa diagnosticada realmente que está com a síndrome do pânico, o que acontece com o cérebro dessa pessoa? Qual é a parte do cérebro aí que é atingida? Dá para você mostrar, Saulinho? Dá, né? Bom, isso aqui é um modelo de um cérebro humano, né? O cérebro humano tem esses hemisférios, né? Assim como o cérebro de boi e outros mamíferos, né? As pessoas que já conhecem. Né? E essas aqui são estruturas, né? Essa estrutura, esse ponto azul aqui, né? É a região que a gente acha, né? Porque isso não está ainda provado 100%, mas existem muitos indícios de que essa pequena região aqui é uma região que é ativada durante o medo, por exemplo, um cachorro bravo, um pitbull rangendo, né? E nos pacientes de pânico ela começa a ser ativada espontaneamente, sem nenhum estímulo externo. Sem nenhum estímulo. Sem nenhum estímulo externo. E né? por meio de exames, isso é possível perceber alguma alteração ou não? Bom, a alteração, os ataques de pânico são imprevisíveis, né? Então é difícil de você poder fazer um exame no momento em que o ataque está ocorrendo. Mas então, eu digo assim, no cérebro, por exemplo, se você fizer um exame, dá para poder perceber alguma alteração ou não? Tem várias alterações que foram mostradas que fazem parte do suporte que a gente tem para essa teoria. Então, perfeito. Pacientes com ataque de pânico têm o desenvolvimento, essa estrutura é mais volumosa que em outros pacientes, né? Também foram feitos alguns estudos em que você pode ver a região do cérebro que é ativada quando os pacientes são submetidos a alguns testes, né? Por exemplo, respirar uma mistura concentrada de dióxido de carbono, né? CO2, né? Isso precipita em parte dos pacientes o ataque de pânico, né? E também uma coisa que não tem efeito em indivíduos normais, né? Que é infusão de lactato em concentrações equilibradas, né? Nos pacientes de pânico precipita também o ataque de pânico. Perfeito. Então, doutor, eu peço que o senhor continue aqui comigo. Nós temos perguntas de telespectadores e a gente vai falar no próximo bloco a respeito do que pode ser feito para poder evitar a pessoa chegar a ter a síndrome do pânico. Tá? Obrigada. Eu volto rapidinho. Se você tem pergunta, então ligue 33 31 70 45.